Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de laboratório de máquinas. Na aula de hoje nós vamos fazer o ensaio do motor de indução trifásico a vazio com circuito de rotor aberto. Então acompanhe um pouquinho de introdução teórica e depois partimos para o ensaio. Bons estudos! Essa aula é dedicada aos alunos do curso técnico em eletromecânica do Cefet-MG. Então, pessoal, para a gente começar a entender o que acontece aqui no ensaio a vazio de circuito aberto do motor de indução trifásico, vamos começar pensando aqui no circuito equivalente original da máquina de indução trifásica. Caso você tenha dúvida em alguma parte desse circuito, vou deixar aqui no card recomendando a lista de teoria de máquinas elétricas do professor Alan Cupertino. Vocês voltem no vídeo e dão uma assistida lá sobre o circuito equivalente dos motores de indução trifásico. Mas basicamente esse S aqui do lado direito representa o escorregamento, temos a resistência de rotor referida, e esse circuito todo para o lado aqui do direito representa o rotor da máquina. Como o rotor está aberto, porque nós estamos tratando de uma máquina de indução trifásica de rotor bobinado, nós temos a possibilidade de deixá-lo em aberto, diferentemente do galo de esquilo, esse circuito do lado direito fica como se fosse um circuito aberto. Tá? Então, basicamente, no ensaio vazio de rotor aberto, nós temos a resistência de estator por fase, reatância de dispersão de estator e reatância de magnetização, toda essa impedância aqui em série. Esse valor de resistência de estator por fase, nós já determinamos numa aula anterior, que é a aula de determinação da resistência de estator por fase pelo método direto. Está aí na playlist para vocês voltarem e acompanharem de novo essa aula. Então, fiquem à vontade para retornar. Mas nós temos, então, esse circuito. Significa, então, pessoal, que se avaliarmos esse circuito aqui, se eu tenho uma resistência de estator por fase, isso implica o quê? Que, tendo uma corrente aqui nesse circuito, vai existir uma perda nessa resistência de estator, certo? Como é que eu calculo essa perda aqui? Simples, né, gente? Como eu tenho o valor da resistência, se eu souber a corrente que entra aqui na máquina no momento do ensaio, eu vou chamar de corrente de estator por fase. É só multiplicar essa resistência pela corrente ao quadrado, correto? R vezes E ao quadrado. Não posso esquecer do fator 3, porque esse é um circuito monofásico que representa uma máquina trifásica. Então, tem uma resistência dessa a cada uma das fases. Então, a perda total na resistência é multiplicada por 3. Então, pensando desse ponto de vista das perdas dentro da máquina no ensaio de rotor aberto, vou ter perda nessa resistência. Como eu tenho uma tensão de entrada aqui nominal, tem essa reatância de magnetização, tem o núcleo da máquina, eu vou ter perda no núcleo. Ok? Então, eu posso falar que vai existir uma perda de esterese Foucault de rotor aberto para esse ensaio. Lembrando que as perdas de esterese Foucault são proporcionais a tensão de entrada ao quadrado. Tá? Aí eu pergunto para vocês, nesse ensaio eu vou ter perda por atrito e ventilação? O que vocês acham? Espero que vocês tenham pensado. Então, como o nosso circuito de rotor está aberto, a máquina não gira, né? Se a máquina não gira, eu não tenho perda por atrito e ventilação. Tranquilo? Então, esse ensaio, basicamente, eu consigo determinar quais são as perdas por esterese Foucault de rotor aberto para quando a máquina também está operando em plena carga, basicamente, porque quando a máquina está em plena carga, ela também está com a tensão de entrada nominal. Tá? Então, como a perda de esterese Foucault ela é proporcional à tensão de entrada, eu vou assumir que essa perda de esterese Foucault de rotor aberto vai ser a mesma perda por esterese Foucault à plena carga. Tranquilo? Lá no ensaio de rotor bloqueado, vocês vão ver que essa perda de esterese Foucault ela é menor, lá no caso de rotor bloqueado, se comparado com esse ensaio de rotor aberto, porque lá a tensão de entrada é menor, é mais baixa. Fechou? Então, eu vou ter essas duas perdas aqui, a perda na resistência e a perda por esterese Foucault nessa máquina. Então, as perdas totais, ou a potência total de entrada da máquina, vai ser a perda de esterese Foucault de rotor aberto, somado com o quê? Com a perda na resistência de estator.
Essa perda de resistência estator a gente consegue calcular, porque eu já vou estar sabendo a minha resistência estator por fase, porque nós medimos anteriormente, e essa corrente elétrica aqui que nós vamos medir durante um ensaio de rotor aberto. Então eu sei calcular a potência na resistência equivalente, na resistência estator. Eu também vou ter a potência total de entrada da máquina, porque eu vou usar um watímetro para poder medir a potência no ensaio. Então eu vou isolar o meu PHFRA e vou determinar o seu valor. Vai ser a nossa perda para o CSFCO de rotor aberto. Tranquilo? Agora vamos desenhar qual vai ser o nosso circuito de medição. Então nós estamos aqui com o motor de indução trifásico. No ensaio que nós vamos executar aqui no laboratório hoje, nós vamos fechar a máquina em 220 volts. Como é um rotor bobinado, tem acesso aos terminais rotóricos, vou deixá-los abertos, afinal de contas é um ensaio de circuito de rotor aberto, e vou colocar um voltímetro para monitorar essa tensão de saída de rotor. Aqui, na entrada da máquina, nós temos as 3 fases de entrada, vou monitorar a corrente de entrada, vou colocar um amperímetro aqui na fase S. Ok? Poderia ter colocado, pessoal, esse amperímetro em qualquer uma das 3 fases, ou poderia ter colocado 3 amperímetros e para poder levar em consideração a corrente de estator, ter feito a média desses 3 amperímetros, da leitura dos 3. Vou colocar um só para poder não ficar muito cheio o ensaio. Eu vou assumir que a carga é basicamente equilibrada aqui no motor, então automaticamente as correntes das fases seriam iguais em tese, ok? A fase T ela vai direto, tá? Nós não vamos colocar nenhuma medição específica aqui de corrente na fase T, mas nós vamos monitorar a tensão entre as fases. Para monitorar a tensão entre as fases, eu posso colocar um voltímetro aqui, entre a fase ST, poderia ter escolhido outras 2 fases quaisquer. E agora falta monitorar a potência de entrada. Aqui no laboratório de máquinas onde a gente está gravando esse vídeo, eu vou usar um watímetro trifásico. Você pode escolher usar o método dos 2 watímetros ou colocar 3 watímetros, o que for melhor aí no seu caso. Então eu desenhei aqui a cara do watímetro, né? Um watímetro trifásico, tem as 2 entradas de corrente e as 3 entradas de tensão. Então, a minha fase R, ela vai entrar aqui no primeiro polo de corrente do watímetro. E esse polo, o outro lado do polo, dá continuidade na ligação da máquina para que a corrente de linha passe pela bobina de corrente, ok? Temos que ligar as 3 pontas de tensão agora. Essa primeira ponta de tensão pode monitorar a fase R. Essa aqui pode monitorar a fase S. Vou ligar aqui antes do amperímetro, ok? E essa última aqui vai monitorar a fase T. Então esse watímetro trifásico ele vai monitorar a potência trifásica total de entrada da máquina. Ele faz uma conta aqui, ele amostra a corrente de uma das fases, assume que essa corrente é a mesma para as 3 fases, e depois pega a amostra das 3 tensões e calcula essa potência total de entrada trifásica. A potência lida por esse watímetro vai ser essa potência total que a gente demonstrou na equação de cima. Ok? Outra coisa interessante que dá para fazer nesse ensaio, pessoal, além de medir as tensões, a corrente de linha e a potência total, é que se essa máquina está parada, existe o enrolamento de estator, existe o enrolamento de rotor, claro, né? Ela parada ou ela em movimento. Mas como a gente está conseguindo medir uma tensão aqui, porque o circuito de rotor está aberto, eu consigo meio que medir uma relação de transformação desse motor, como se fosse um transformador. Então tem um parâmetro que a gente consegue calcular, que é chamado de alfa MIT, que é a relação de transformação do motor de indução trifásico, que vai ser a tensão de rotor aberto, dividido pela tensão nominal aqui, né? Que vai ser 220 volts. Nós vamos ensaiar essa máquina em 220 volts. Futuramente nós vamos utilizar esse alfa-MIT para fazer mais alguns cálculos aqui. Ok? Vamos caracterizar o ensaio. Agora eu vou mostrar para vocês como serão os instrumentos de medição e o fechamento da máquina. Pois bem, gente, estamos aqui com a máquina. Esse motor aqui
É um motor de indução trifásico de 3 HP. Ele tem 12 terminais. Esses 12 terminais significam que nós podemos escolher aqui 4 níveis de tensão para poder fazer um ensaio. Aqui no laboratório nós vamos fazer com 220 volts. Então eu tenho que fazer esse fechamento de ensaio, esse fechamento indicado aqui na máquina para poder fazer o delta paralelo aqui, colocar a máquina para operar 220. E nós temos o circuito rotórico, porque se trata de uma máquina de rotor bobinado. Então eu tenho os anéis coletores com escovas para poder nos fornecer acesso aos terminais rotóricos aqui na parte externa da máquina. Essa máquina em 220 volts opera com uma corrente nominal de 8,8 amperes, certo? Pensando nesse sentido, sabe-se que motores de indução têm a sua corrente de magnetização, ou seja, a corrente que ele opera a vazio de circuito aberto ou muito parecido com a de circuito fechado, em torno de uns 40% a 50% da corrente nominal. Então, nós estamos esperando para esse ensaio em torno de 4,5 amperes para poder ajudar a determinar qual vai ser o fundo de escala do amperímetro e automaticamente da bobina de corrente do watímetro. Ok? Vamos escolher os instrumentos. Então, eu escolhi os instrumentos aqui, pessoal. Vamos começar falando aqui do watímetro. Isso é um watímetro trifásico, né? Então tem as 3 terminais de tensão, os 2 de corrente. Ele vai medir aqui até 2.400 watts por uma corrente máxima de 5 amperes. Fechou? 240 volts. Possivelmente esse watímetro aqui ele não vai estar tão adequado para poder fazer essa medição de potência, porque ele vai medir uma potência pequena, tá? E a máquina vazio também tem uma característica de fator de potência mais indutivo que não corrobora para uma medição tão precisa para esse tipo de instrumento. Então a gente sabe que o ideal é a gente medir sempre aqui próximo ao fundo de escala e medir com um fator de potência adequado para cada instrumento de pancada, mas é a opção que nós temos na mão hoje. Para medição de corrente eu vou usar esse amperímetro aqui. Esse amperímetro ele tem 2 opções. A gente pode usar ele em 5 amperes ou em 10 amperes, só mudar a posição das chapinhas aqui. Então nota que para 10 amperes é para colocar uma chapa para a esquerda e uma chapa para a direita, que é a configuração que está aqui agora. Para trabalhar com esse amperímetro em 5 amperes, basta fechar os 2 polos no meio com a chapinha. E nós temos um fundo de escala de 5 amperes. 2 voltímetros iguais. Os dois medem até 600 volts. O voltímetro de entrada eu vou colocar na escala de 300 volts. O de saída eu vou colocar na escala de 150, porque a tensão de saída de rotor vai ser baixa, tá? De rotor aberto. Se vocês estiverem na dúvida, selecione a escala mais alta do instrumento, faz a medição, viu que não ficou adequado, faz a redução da escala até encontrar a medição mais adequada. Além disso, cabos elétricos para a gente fazer a medição e a ligação dos instrumentos. O fechamento da máquina eu detalhei no vídeo anterior, onde eu fiz a medição de resistência de rotor e de estator. Então, se tiver alguma dúvida de como que faz o fechamento dessa máquina em 220, basta voltar no vídeo anterior. Fiquem com o time-lapse da montagem agora. Pois bem, pessoal, está feito o fechamento da máquina em 220 volts. Vamos começar primeiramente fazendo a montagem desse voltímetro que pega aqui na resistência rotórica. Então o voltímetro já está posicionado, na resistência rotórica não, no enrolamento de rotor, é claro, né? O voltímetro já está aqui posicionado mais ou menos aonde a gente quer. Vou utilizar 2 cabos, e aí não tem segredo, vou pegar aqui nesse primeiro polo e nesse segundo polo, ok? O primeiro cabo entra no voltímetro, assim como a ponta do segundo cabo. Beleza? Esse aqui já está pegando essa parte do ensaio. Máquina já fechada de 220. Agora eu vou vir da fonte em relação ao motor. O cabo T, vem da fase T, vai direto para a máquina sem passar por nenhum instrumento. Só tem essas derivações no caminho aqui, né? Então vamos ligar esse cabo primeiro. Vou usar esse cabo da cor preta. Então pego da fase T. Ok? Ligo aqui no pino 3. Nós vamos ligar respectivamente aqui fase ZR e ST, entradas 1, 2 e 3 da máquina. Então 1, 2 e 3. Poderia ter colocado em qualquer um desses bornes aqui, mas eu vou colocar no 1, 2 e 3 respectivamente. Então o cabo veio direto. Beleza? Agora vamos ligar
o amperímetro, né? Então notem que a corrente sai da fase S, passa pelo amperímetro e entra na máquina. Então vou posicionar o amperímetro aqui, vou mantê-lo com os 10 amperes primeiro, vamos ver se vai ficar adequado. Então tem que forçar a corrente da fase S passar pelo amperímetro, né? Então ele sai aqui, entra no amperímetro, sai do amperímetro e entra no borne 2 da máquina. Sempre confiram se as conexões estão bem feitas, lembrando que isso é uma máquina trifásica, então de maneira alguma ela pode funcionar com a falta de uma das fases, ok? Muito bem, fechamos essa parte aqui do ensaio, já que os cabos estão completos, fica fácil ligar esse voltímetro aqui na entrada da máquina entre S e T. Então, mais 2 cabos. Posso ligar esse voltímetro ou aqui na cara da máquina entre S e T, ou aqui na saída da bancada. Tá? Vou ligar mais perto da máquina para poder desconsiderar a queda de tensão nos cabos. Então, pego aqui entre S e T. Fundo de escala desse voltímetro vou deixar selecionado para 300 volts, porque a nossa tensão de entrada aqui é 220, tensão de linha. Então, os 300 volts está mais do que o suficiente. Falta fazer o que, gente? Fechar o vatímetro. Para isso, eu vou precisar forçar que a corrente da fase R passe pela bobina de corrente do vatímetro e vá para a máquina. Então, vou usar 2 cabos aqui. Corrente da fase R passa pelo amperímetro, sai do amperímetro, da bobina de corrente, do vatímetro, perdão, e fecha a máquina. A corrente que chega na máquina lá no polo 1. Falta ligar as 3 provas de tensão do vatímetro. Então, fase R. Eu vou pegar a amostra de tensão do vatímetro, pessoal, aqui na entrada, tá? Porque ali já tem muito cabo acumulado, então para poder ficar mais organizado eu vou pegar aqui, ok? Fase R, fase S e fase T. Então, conferindo novamente, estamos pegando a corrente da fase R, as 3 tensões, corrente da fase S, tensão de linha de entrada e tensão de rotor. Agora feitas as ligações aqui, pessoal, eu fiz o primeiro teste. Então aqui realmente notem que a medição aqui do vatímetro fica bem baixinha, né? E aí, olha só, a corrente aqui do amperímetro ela ficou abaixo de 5 amperes. Então eu vou mudar aqui a ligação de 10 para 5 amperes e vou voltar de novo a energizar. Então fiz a mudança aqui, passei a chapinha para o meio como manda o desenho e alimenta pelos 2 bornes das 2 pontas. Ok? Vamos energizar. Note que o motor obviamente não vai girar, porque o rotor está aberto. Potência do vatímetro aqui lida cerca de 100 e poucos watts. 0, 100. 200, 300, 400. Então aqui está o 200, né? Então aqui 120 watts, mais ou menos. Corrente. Aqui está dando 8,5, 6, 7, 8,8. Só que nós estamos na escala de 5 amperes. Então divide por 2, 4,4. Tensão de entrada na escala de 300. Está dando 110 volts vezes 2, porque está na escala de... Aqui o fundo de escala é 150, dá 220. E aqui no fundo de escala de 150, tensão rotórica, está dando aqui 60, 70, um pouco antes de 80 volts, né? Então 72, 4, 6, 78 volts. Então vamos fazer as anotações aqui. Corrente de estator 4,4 amperes. Tensão de estator 220 volts. Potência
200, né? Um pouco, 120 watts, mais ou menos. E a tensão de rotor, novamente, 78 volts. É isso aí. Então, é isso, pessoal. E fizemos, então, agora acabamos de finalizar o ensaio de circuito aberto, de rotor aberto do motor de indução trifásico. Peguem a potência, as correntes, a corrente e a tensão. Guardem esses valores para futuramente, num próximo vídeo, compilarmos todas as informações de todos os ensaios para poder obtermos todo o circuito equivalente e o cálculo de todas as potências. Só lembrando que para esse ensaio, essa potência total de entrada, como a máquina não gira e o circuito de rotor está aberto, essa potência total de entrada é para suprir as perdas nas resistências de estator e para poder suprir a perda por estereótipo de rotor aberto. Fechou? Então é isso aí. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário. Qualquer dúvida estou à disposição. É isso aí. Valeu, um abraço e até mais.